Iniciando aqui então o nosso trabalho de hoje, dando continuidade ao nosso estudo da Revista Espírita. Nós estamos no mês de julho de 1862 e nós vamos estudar aqui um artigo interessante que Kardec publica e comenta: estatística de suicídios e depois hereditariedade moral. Talvez a gente não consiga fazer esse segundo, já que a estatística de suicídios é bastante longo esse artigo, então a gente, bastante longo não, é longo, mas vamos lá. Então, lê-se no século, maio de 1862. Então, uma notícia que Kardec encontrou na mídia lá de Paris, ou da região ali, e depois ele traz para cá para poder fazer essa análise. E ele diz o seguinte: na comédia social do século XIX, novo livro que o Sr. B. Gastineau acaba de publicar pela editora Dantu, encontramos essa curiosa estatística de suicídios. Aqui no caso, então, bom dia, Mami. Aqui no caso, essa estatística, comédia social no século XIX, era o título do livro, Então vamos lá. Calculou-se que desde o começo do século, o número de suicídios na França não se eleva a menos de 300 mil. E tal estimativa talvez esteja aquém da verdade, pois a estatística só oferece resultados completos a partir de 1836. De 1836 a 1852, isto é, num período de 17 anos, houve 52.126 suicídios, ou seja, uma média de 3.066 por ano. Em 1858, contaram-se 3.903 suicídios, dos quais 853 mulheres e 3.050 homens, ou seja, repetindo, 853 mulheres e 3.050 homens. Então, quase 4 vezes mais, Enfim, segundo a última estatística que vimos no correr do ano de 1859, 3.899 pessoas se mataram, a saber, 3.057 homens, 842 mulheres. 842 mulheres. Constatando que o número de suicídios aumenta todos os anos, o Sr. Gastineau deplora em termos eloquentes a triste monomania que parece haver se apoderado da espécie humana. Então aqui esse trecho foi tirado da revista que fazia um comentário sobre o livro, a respeito dessas estatísticas. Então a gente vê o quadro social daquela época, mostrando ali uma quantidade expressiva de suicídios. Depois a gente pode até fazer uma pesquisa a respeito dos dados atuais do suicídio no Brasil, por exemplo, Então, mas a gente está aqui no século XIX, um contexto diferente, circunstância diferente, mentalidade diferente, já que nós lembramos, ali havia um conflito muito grande entre o ateísmo, o materialismo, o niilismo, como era chamado, lembrando que niilismo seria ali uma versão, seria ali uma comparação com o nadismo, aquele que não acredita no nada, que vem depois. E por outro lado, uma religião muito rigorosa, dentro de um quadro social também bastante problemático. Então, somando todos esses fatores, naquela época tinha seu problema, como também hoje nós temos os problemas enfrentados pela sociedade contemporânea. Muito bem, Kardec então complementa. Eis uma rápida oração fúnebre pelos infelizes suicidas. Entretanto, a questão nos parece muito grave e merece um exame sério. Do ponto de vista em que estão as coisas, o suicídio não é mais um fato isolado e acidental. Pode, com inteira razão, ser considerado como um mal social, uma verdadeira calamidade. Aqui a gente vai lembrar que André Trigueiro, no livro dele que ele fala sobre prevenção ao suicídio, ele comenta exatamente isso. Aqui é chamado de calamidade social, e ele falava sobre epidemia social.
que infelizmente pelo número elevado que é registrado na atualidade, isso se torna algo bastante preocupante, inclusive um problema de saúde pública, como ele refere lá no livro dele, né? E ele segue. Ora, um mal que regularmente elimina de 3 a 4 mil pessoas por ano num único país e segue uma progressão crescente, não é devido a uma causa fortuita. Há necessariamente um radical absolutamente como quando se vê um grande número de pessoas morrer da mesma doença, o que deve chamar a atenção da ciência e a solicitude das autoridades, né? A mesma coisa que ele fala daquela época. Aqui é a mesma coisa que o André Trigueiro fala na época atual. Em semelhante caso, limitam-se a verificar o gênero de morte e o modo empregado para executar, enquanto é negligenciado o elemento essencial, o único que nos poderia pôr no caminho do remédio, o motivo determinante de cada suicídio. Chegar-se-ia, assim, a constatar a causa predominante, mas, salvo circunstâncias muito características, acham mais simples e mais cômodo arrolá-los na classe dos monômanos e dos maníacos, né? Então, olha só o que Kardec aborda, que analisa, e é algo que a gente já conversou em outra oportunidade, que é muito comum nos órgãos governamentais, por exemplo, na mídia, apresentar estatísticas de quantas pessoas, de que gênero, talvez o método utilizado, mas não vai a fundo, entendendo por que as pessoas estão vivendo essas dificuldades, esses conflitos que levam, né, a esse ato extremo da autodestruição. Muitas vezes nós conversamos aqui, durante os nossos estudos, a respeito da visão espírita do suicídio. E, claro, né, inevitavelmente, nós acabamos caindo no livro Memórias de um Suicida, que traz para nós o relato, né, de Camilo Cândido Botelho a respeito das suas experiências no mundo espiritual. E isso foi colocado para nós como a imagem do sofrimento no mundo espiritual. Atualmente, a partir dessa última segunda-feira, precisamente no último dia 12 de maio, iniciou a retransmissão da novela A Viagem, né, onde nós tivemos ali a quinta reprodução dessa novela, tamanho sucesso e tamanha audiência que ela acaba despertando exatamente pela visão do mundo espiritual, né? A mídia acaba chamando de novela espírita, né? Então, de qualquer forma ali, é uma novela que traz elementos estudados pelo espiritismo, embora ali a doutrina traga uma ou outra observação que mostra que não é bem de uma forma ou outra que aquilo acontece. Mas, de qualquer forma, nós temos ali o ato do suicídio. Lembra o personagem Alexandre, do Guilherme Fontes, ou Guilherme Torres, eu confundo os dois. Mas ele então tem o suicídio dele e ele vai para o mundo espiritual, se depara naquela região do Vale dos Suicidas e ali ele sofre tudo aquilo que diz respeito, né, a esse ato tão desesperador. Seja na novela, seja no livro, a gente foca bastante no suicídio a partir da desencarnação e o sofrimento que o espírito vivencia. Mas o que a gente sempre chama atenção, especialmente porque nós que procuramos sempre estudar, entender por que isso acontece e auxiliar as pessoas naquilo que precisa dentro de um trabalho, por exemplo, do atendimento fraterno, nós temos que pensar, primeiro, o que levou a pessoa a chegar nesse extremo. De que forma que isso poderia ser minimizado, de que forma que isso poderia ser transformado para que a pessoa enfrentasse aquela experiência que ela está vivenciando sem que ela chegasse até essa situação tão dolorosa, tão problemática. E mais do que isso, muito mais do que o drama do espírito suicida no mundo espiritual, vivendo toda aquela perturbação relativa a esse ato, nós temos que lembrar que a causa que leva a pessoa ao suicídio, seja ela uma depressão, seja ela uma frustração, seja ela um conflito que ela tenha vivenciado, essa mesma causa ela continua no mundo espiritual. Então não é somente o suicídio
o ato do suicídio em si que leva a essa perturbação, mas também são as angústias que o espírito leva ao mundo espiritual, porque não passa aquela depressão que ele sentia antes, ele continua sentindo depois. O medo que ele sentia antes, ele continua sentindo depois, agravado pelo ato em si. Então nós percebemos que enquanto muitas vezes dentro da doutrina nós ficamos preocupados em pensar no que acontece com o suicida após chegar ao mundo espiritual, nós temos que pensar no espírito vivenciando as dores da alma que perduram no mundo espiritual e, claro, agravada, potencializada pelo ato. Então não olhemos o ato em si, olhemos todas as circunstâncias que envolvem a vida daquela pessoa que fizeram, que fez com que as situações que fizeram com que ela chegasse a essa condição extrema. Então é ver além daquilo que é mostrado para nós do horror do suicídio, mas ver ali o espírito no seu sofrimento, na sua angústia. Então é o que Kardec chama atenção aqui. Agora, em vez de falar sobre a visão que a gente acaba encontrando dentro do meio espírita, de analisar o suicídio pelos horrores do ato, Kardec também fala para não analisar o suicídio pelas estatísticas, mas tentar entender por que as pessoas estão sofrendo, por que as pessoas estão vivendo. Então as causas são diversas, desde a iniciativa da pessoa até a influência espiritual, tudo isso faz parte dessa equação, dessa triste equação. Mas vamos seguindo, vamos lá. Chegar-se-ia assim, analisando então as causas, a constatar a causa predominante, mas salvo circunstâncias muito características, acham mais simples e mais cômodo arrolá-los na classe dos monômanos e dos maníacos. Então eles atribuem isso às pessoas que sofrem de transtornos mentais. Sejam eles patológicos, sejam eles momentâneos. Incontestavelmente há suicídios por monomania, realizados fora do domínio da razão, por exemplo, os que ocorrem na loucura, na febre ardente, na embriaguez. Lembrando que o termo loucura, a gente já estudou isso, quando lá no Livro dos Espíritos a gente encontrou aquela passagem que falava sobre a influência do corpo físico sobre o espírito, e aí Kardec fala sobre a loucura, e fala sobre a loucura ali, A gente então fez aquela tradução mais atualizada e mais correta, e em vez de usar loucura, nós falamos sobre os transtornos mentais. E a idiotia, falando sobre as limitações intelectuais. Então, aqui nesse caso, como Kardec coloca, os que ocorrem por transtornos mentais, na febre ardente, ou seja, naquele momento mais grave da crise que ela está vivenciando, na embriaguez, a pessoa que perde ali o senso da sua realidade do perigo acaba sendo levado a essa ação. Nestes a causa é puramente fisiológica, mas ao lado está a categoria muito mais numerosa dos suicídios voluntários, realizados por premeditação e com pleno conhecimento de causa. Certas pessoas imaginam que o suicida jamais esteja no seu bom senso. É um erro de que partilhamos outrora, mas que caiu ante uma observação mais atenta. Olha aqui Kardec mostrando para nós o aprendizado que ele acabou adquirindo depois de observar aquilo que acontece com as pessoas. Então a gente pensa assim, que aquela pessoa que opta pelo suicídio na sua desencarnação, ela está fora de si. E aí Kardec percebe aqui que não é bem assim. Que antes ele pensava dessa forma. Depois, através da observação, ele percebia que as pessoas faziam isso conscientemente. Embora estivessem ali atormentadas na alma, seja elas pelos seus conflitos, seja pelas influências, mas ela tomou essa decisão, é premeditado. Não foi de súbito, a pessoa estava sentada no sofá e de repente correu e acabou cometendo esse ato. Ela planejava, às vezes ali ela ficava elaborando, passava o dia, tudo isso. Passava o dia pensando nisso tudo. Então teve até
certa vez eu comentei com vocês, isso já faz alguns bons anos, talvez uns 10 ou mais anos, um filme foi lançado, para vocês que não conhecem, eu faço só aqui a referência, e eu acho que é difícil encontrá-lo agora para assistir, seja lá qual for a fonte. É um filme chamado A Ponte. Esse filme, ele é um documentário que ele foi produzido lá em São Francisco, nos Estados Unidos, e tem aquela ponte conhecida, né, a ponte Golden Gate. Essa ponte, ela é marcada pela quantidade de pessoas que acabam desencarnando pelo suicídio por se jogarem de cima da ponte. Muitas pessoas acabam não desencarnando, não morrendo, mas acabam se machucando muito por causa do impacto e muita gente acaba desencarnando. Então ele instala num ponto estratégico próximo à ponte uma câmera e ele deixa a câmera apontada durante alguns dias. E aí depois ele vai registrando as pessoas se lançando de cima da ponte. E aí no documentário ele procura conhecer a história daquela pessoa e depois vai conversar com família, vai conversar com amigos, para poder entender qual foi exatamente ali o caminho que aquela pessoa vivenciou para chegar nesse ato extremo. E um dos personagens que é observado ali na ponte é um rapaz que ele, dentre os vários suicídios que são registrados, ele é um rapaz que ele começa no documentário e ele vai se desenrolando até no final. É um filme dos Estados Unidos. É um filme lá que foi registrado lá mesmo. É um diretor conhecido, eu me esqueci o nome dele, porque me veio agora esse documentário. Vi no final esse documento, vi agora, me lembrei agora, deixa eu organizar de novo o raciocínio. Eu pensei nesse documentário agora e acabei não pesquisando sobre ele, mas depois eu coloco lá no nosso grupo do WhatsApp. Então é um diretor famoso de cinema, né, dos filmes clássicos que a gente vê no cinema. Então é um filme, portanto, estadunidense, né? Mas esse rapaz, então, ele vai sendo acompanhado durante todo o documentário. E enquanto vários suicídios são registrados durante o documentário, o dele fica para o final. E mostra ele que ele fica transitando pela ponte. Ele vai andando de um lado para outro, ele fica ensaiando, fica observando, as pessoas vão passando por ele, porque é uma ponte longa, né? Então os carros vão ali e tudo. E aí então ele fica andando para cá, andando para lá, e no final ele levanta, ele fica em pé no parapeito da ponte, fica de costas para a entrada ali da Baía de São Francisco, e aí então ele se joga de costas. É uma cena bastante forte, vai acompanhando ele se lançando de cima da ponte. E mostrava exatamente isso, né? O tempo que ele leva para ficar pensando, para ficar elaborando sobre aquilo que ele está vivenciando. Então, na verdade, o suicídio ele é parte de um processo, desde que a pessoa não sofra desses transtornos que Kardec mencionou. Então, assim, os estudiosos hoje, né, nós temos psiquiatras, temos psicólogos que se especializam em suicidologia. E essa suicidologia eles lidam desde o processo em si, que culmina no suicídio, na elaboração do suicídio, na chamada idealização do suicídio, até os sobreviventes do suicídio, que nesse caso são as famílias, né, porque são elas que sobrevivem, e mostra ali que a cada suicídio pelo menos 20 pessoas são impactadas por esse ato, familiares, amigos, que muitas vezes carregam culpa de tentar se perguntar por que eu não vi isso, por que eu não consegui ajudar, eu poderia ter feito melhor e tudo mais. E aí então todos esses profissionais vão trabalhando com essas pessoas. E também falando com aqueles que tentaram o suicídio e sobreviveram. E acabam depois trazendo sequelas, às vezes por causa de acidentes e tudo mais, né? E a doutrina também traz para nós, como a gente já falou sobre isso, a dona Ivone comenta, né, sobre os depoimentos, né, de espíritos que desencarnaram pelo suicídio, através do livro dela, vai então trazendo para nós um pouco da experiência desses espíritos, experiência tão dolorosa, né? Isso tudo para ilustrar o que Kardec coloca, que não é algo que acontece durante uma crise de transtorno mental. É algo que
pode acontecer de uma forma consciente, lúcida, planejada, né, algo bem doloroso. E eu, por acaso, recentemente, durante os anos de 1990, houve um movimento do rock, né, o rock grunge, especialmente ali da região de Seattle, e uma banda bastante conhecida que vocês devem conhecer, chamada Nirvana. Né, o Kurt Cobain, que era o vocalista dessa banda, fez muito sucesso essa banda, e aí então ele acabou desencarnando pelo suicídio. E por acaso, mexendo ali no Twitter, no X atualmente, publicaram a carta de despedida dele. E me chamou a atenção, eu falei, eu preciso ler essa carta, porque eu tenho certeza que isso vai fazer parte em algum momento do nosso estudo. E aí eu acabei lendo, e aí comecei a ver a despedida dele através dessa carta. E ele comentando sobre o que ele estava vivenciando, as frustrações que ele estava sentindo, que os shows que ele fazia, apesar do sucesso da banda, já era algo que não criava nele aquela expectativa, aquele ânimo, aquela vontade, era algo vazio que ele estava sentindo. E aí ele se despede da filha, se despede da esposa e tudo mais, e depois no final ele acaba desencarnando de uma forma bastante violenta, né, com disparo de arma. Então, a gente vê que o suicídio, na verdade, ele é o ato final de um processo que vem se desenrolando. E aí o que Kardec chama atenção para nós é tentar entender qual é a causa desse ato, e não apenas focar nos números e nem no ato. Inclusive, hoje existe um acordo, depois de uma situação que aconteceu, se eu não me engano foi nos Estados Unidos, de uma jovem que acabou desencarnando pelo suicídio, e a mídia fez, como é muito comum acontecer na mídia dos Estados Unidos, é uma mídia que muitas vezes pode ser muito sensacionalista. E aí fizeram aquela cobertura toda, exploraram ao máximo, né, esse fato. E aí acabaram descrevendo e tudo mais a forma como ela se suicidou. E isso acabou depois provocando uma reação em outros jovens que também acompanharam esse mesmo ato. E aí então a mídia, juntamente com instituições médicas e outras instituições também, isso, exatamente, Dudu. Né? Então, assim, o acordo que foi feito entre mídia, instituições médicas e psicológicas, de saúde mental de modo geral e tudo mais, entrou num acordo que toda vez que for reportada a desencarnação de alguém, a morte de alguém pelo suicídio, não se fala sobre o ato. Apenas, por exemplo, aconteceu com Robbie Williams, né? Aquele ator que nós conhecemos. Quando ele desencarnou, apenas foi noticiado, né? Morre Robbie Williams. Assim como outras mortes acontecem que a mídia acaba noticiando. Então eles não falam mais sobre a forma como ele desencarnou. Exatamente porque isso pode gerar algum tipo de perturbação naqueles que leem, pode trazer ali uma inspiração negativa para aqueles que já têm essa tendência, ou já vêm pensando, né, nesses momentos finais. Então tudo isso faz parte do aprendizado que a nossa sociedade atual vem vivenciando. E Kardec já chamava atenção isso no século XIX. Né? André colocou, né, mais doloroso para os familiares é não terem percebido o estado da pessoa. Nisso traz um sentimento de culpa muito difícil de ser aplacado, né? O que é exatamente o trabalho feito com aqueles que são chamados de sobreviventes do suicídio. Né? Então, tanto isso que o nosso trabalho do Espiritismo.net, nós temos ali no nosso grupo de vibrações um trabalho específico voltado para aqueles que de alguma forma estão envolvidos com o suicídio. Pensamentos suicidas, ideações suicidas, tentativas, sobreviventes do suicídio, para os espíritos, né, que desencarnaram pelo suicídio. Então tudo isso é um trabalho. Né? Então, no nosso site tem ali o formulário de preces que é feito ali a identificação e encaminhado para o nosso grupo. Né? Infelizmente, nós temos ali sempre números bastante preocupantes que chegam até nós dos pedidos de prece ou dos pedidos de atendimento fraterno que chegam para nós. Mas vamos lá, voltando. Nós estamos acompanhando aqui a reportagem a respeito do livro. Né?
Então, muito bem. Como Kardec coloca, né, certas pessoas imaginam que o suicida jamais esteja no seu bom senso. É um erro de que partilhávamos outrora, mas que caiu ante uma observação mais atenta. Com efeito, estando em a natureza o instinto de conservação, é muito racional pensar que a destruição voluntária seja contra a natureza, razão pela qual muitas vezes se vê o instinto triunfar no último instante sobre a vontade de morrer, donde se conclui que para realizar este ato é preciso ter perdido a cabeça. Sem dúvida, muitos suicidas, são neste momento tomados por uma espécie de vertigem e sucumbem a um primeiro momento de exaltação. Se o instinto de conservação os domina no último instante, eles como que voltam à realidade e se agarram à vida. Mas é muito evidente também que muitos se matam a sangue frio e com reflexão. É a prova, e a prova está nas precauções calculadas que tomam, na ordem raciocinada que põem nos negócios, o que não é uma característica de loucura. Aqui me fez lembrar um filme que eu assisti, que mostrava uma cena, né, de uma pessoa que se preparava para o suicídio, ia ser pelo enforcamento. Então ela estava preparando tudo, a corda, pôs a cadeira e coisa e tal, subiu na cadeira, e quando ela ia se preparar para colocar ali a alça no pescoço, o telefone tocou. Ela instintivamente tirou a alça do pescoço e foi atender o telefone. Né, para a gente poder perceber como o instinto de conservação ele age sobre nós inconscientemente. Quer dizer, por que ela atendeu o telefone se ela estava pondo fim à vida? Né? Então são coisas assim, esses pequenos detalhes, que vão mostrando que o nosso instinto de conservação ele é muito presente. Somente quando a pessoa está realmente naquela situação final, onde ela pode perder esse raciocínio, é que ela acaba tomando esse ato, né? Acaba optando por esse ato. Né? Vamos lá. Seguindo aqui para nós, faremos notar, sem maior exame, um traço peculiar do suicídio. É que os atos dessa natureza, realizados em lugares completamente isolados e desabitados, são excessivamente raros. O homem perdido no deserto ou no mar morrerá de privações, mas não se suicidará, mesmo não esperando nenhum socorro. Aquele que voluntariamente quer deixar a vida, aproveita bem o momento em que está só para não ser tolhido em seu desígnio, mas o faz de preferência nos centros populosos, onde seu corpo ao menos terá alguma chance de ser encontrado. Um pulará do alto de um monumento no centro da cidade, e não do alto de um penhasco, onde não lhe restará traço nenhum. Outro se enforcará no Bais de Balug, né, que aqui é um local lá na França, e não numa floresta onde ninguém passa. O suicida não quer ser impedido, mas deseja que se saiba, cedo ou tarde, que se suicidou. Parece-lhe que essa lembrança dos homens o liga ao mundo que quis deixar. Tanto é certo que a ideia do nada absoluto tem algo de mais aterrador que a própria morte. Eis um curioso exemplo que vem apoiar essa teoria. Por volta de 1815, um rico inglês foi visitar a famosa cachoeira do Reno. Ficou de tal modo entusiasmado que voltou à Inglaterra, pôs ordem em seus negócios e voltou alguns meses depois para se precipitar no turbilhão. Aqui no caso a cachoeira, né? É incontestavelmente um ato de originalidade, mas duvidamos muito que ele se atirasse da catarata do Niágara, caso ninguém viesse saber do fato. Uma singularidade de caráter causou o ato, mas o pensamento de que iriam falar dele determinou a escolha do local e o momento. Caso seu corpo não fosse encontrado, pelo menos sua memória não desapareceria. Em falta de uma estatística oficial,
que desse a exata proporção dos diversos motivos de suicídio, não resta dúvida de que os casos mais numerosos são determinados pelos reveses da fortuna, as decepções, os pesares de qualquer natureza. Neste caso, o suicídio não é um ato de loucura, mas de desespero. Ao lado desses motivos, que poderiam ser chamados sérios, uns há que são evidentemente fúteis, sem falar do indefinível desgosto pela vida em meio aos prazeres, como o que acabamos de citar. Porque aqui era uma pessoa rica, né, que ele comentou, né? O que é certo é que todos os que se suicidam só recorrem a esse extremo, com ou sem razão, porque não estão contentes. Sem dúvida, a ninguém é dado remediar essa causa primária. Contudo, o que se deve deplorar é a facilidade com a qual os homens cedem, desde algum tempo, a esse arrastamento fatal. É isso, sobretudo, que deve chamar a atenção e que, a nosso ver, é perfeitamente irremediável. Aqui essa é uma das bandeiras, né, que Kardec levantava naquela época, colocando a doutrina espírita como sendo aquela que esclareceria as pessoas. Porque a ideia do nada, o ato do desespero, diante das situações da vida, a doutrina espírita traz para nós, mostrando o entendimento valioso a respeito das provas, das expiações, da experiência que o espírito adquire e da realidade da vida espiritual. Porque a ideia do fim, para nós, é um fim da nossa existência material, mas não é o fim do espírito, que terá que recomeçar a sua experiência. Então, muito mais do que o esclarecimento que pode impedir esse ato, tendo o entendimento de que a vida vai continuar, é mostrar para ela confiança, não apenas nos desígnios de Deus e todos os auxílios, mas da importância da experiência que ela está vivenciando, de acordo com a necessidade que o espírito tem para se fortalecer. Mas me colocou, né, crianças correndo com o vazio, né, sozinhas, trancadas em seus quartos, buscando validação na internet. Né? Pois ainda tem isso ainda na atualidade, como um agravante, né, para a circunstância atual. E segue Kardec. Muitas vezes pergunta-se se há covardia ou coragem no suicídio. Incontestavelmente há covardia ante as provas da vida, mas a coragem em afrontar as dores e as angústias da morte. Parece que esses dois pontos encerram todo o problema do suicídio. Então, quer dizer, é coragem ou covardia? Ambos. Diante das provas, o medo, a desistência em enfrentar as experiências da vida e a coragem por encarar a morte com esse ato. Né? Eu vou até pegar esse artigo depois e mandar para uma amiga nossa que é psicóloga, especialista nisso, para analisar, para ver assim, o que ela vê a partir dos estudos mais atuais que se tem sobre o suicídio. Né? Vamos lá. E ela é espírita também, né? Então fica melhor ainda. Por mais pungente que sejam as opressões da morte, o homem as afronta e as suporta, se for estimulado pelo exemplo. Olha o exemplo aqui, e por isso aquele acordo da mídia que eu falei para vocês, que hoje não se fala. Vocês vão perceber que uma pessoa desencarnou, mas ninguém comenta se foi suicídio ou não. Ou se foi suicídio, ninguém fala como cometeu o suicídio. Como ela desencarnou pelo suicídio. Aprendi isso com essa amiga, que você não se fala comete o suicídio, como se o suicídio fosse um crime que ele cometeu. Que a gente fala, né? O indivíduo cometeu um assalto e o indivíduo desencarnou pelo suicídio. Né? Vamos lá. É a história do conscrito que sozinho recuava diante do fogo, ao passo que ficava eletrizado, vendo que os outros marchavam sem medo. Aqui Kardec traz um exemplo, né, daquele soldado novo, que quando ele está sozinho no meio do combate, ele se encolhe com medo. Mas quando ele vê os outros amigos correndo em direção ao fogo, ele também vai junto, tomado por essa coragem momentânea inspirada pelos companheiros. Né? Dá-se o mesmo com o suicida. A visão dos que se libertam por esse meio dos aborrecimentos e desgostos da vida o leva a pensar que em breve esse momento passará. Aqueles que pudessem ser retidos pelo temor do sofrimento dirão que desde que muitos assim o fazem, também podem fazer o mesmo, que é preferível sofrer alguns instantes
a padecer durante anos. É somente nesse sentido que o suicídio é contagiante. O contágio não está nos fluidos nem nas atrações, mas no exemplo que se acostuma com a ideia da morte e com o emprego dos meios para a executar. Isso é tão verdadeiro que quando se dá um suicídio, de certa maneira, não é raro se sucederem outros do mesmo gênero. A história da famosa guarita, onde em pouco tempo se enforcaram 14 militares, não tinha outra causa. O meio lá estava à vista, parecia cômodo, e por pouco que esses homens tivessem de veleidade de acabar com a vida, o aproveitaram. A simples visão poderia fazer brotar a ideia. Tendo sido o fato contado a Napoleão, este ordenou que queimassem a guarita. O mal cessou, desde que o meio já não estava à vista. E aqui me fez lembrar também, que a gente já falou sobre isso num outro estudo, de uma foto que foi tirada de uma jovem lá em Nova York, naquela época do crash da Bolsa de Nova York, ali por volta da década de 1930, quando nós tivemos aquela crise pós-Primeira Guerra Mundial, as falências, bancos quebrando, empresas quebrando. Então muita gente se jogava dos prédios em Nova York naquela época. Isso foi registrado por fotos, por câmeras. E um fato específico de uma jovem, que ela se produziu, joias, roupas, e aí então ela se lançou de cima do prédio e caiu em cima de um carro. Mas a forma como ela caiu em cima do carro, ela parecia uma princesa adormecida. E os jornais fotografaram essa foto. E ela foi conhecida como o suicídio mais bonito já registrado. Olha só que coisa mórbida que a gente acaba encontrando, como as coisas aconteceram. André colocou, pode-se supor que alguns deles estivessem sofrendo uma obsessão. É aquilo que a gente sempre comenta, André? Muitas situações que nós temos hoje aqui no nosso mundo, nós vemos a partir da nossa perspectiva. É o caso, por exemplo, do suicídio, é o caso do aborto, é o caso de um crime que foi cometido. Mas quando nós olhamos da perspectiva espiritual, nós vemos ali outras causas que nós não víamos. Então pode ter sido causado pelo suicídio, pela obsessão? Sim, poderia. Poderia ser pela própria vontade da pessoa? Poderia. Mas qual foi a motivação que ela teve? Foi o desprezo pela vida, seja no aborto, seja no suicídio? Foi a pressão psicológica que ela estava sofrendo naquele momento? Pode ter a presença de outro espírito, sei lá. Então, assim, para nós é muito difícil analisar. Até mesmo os profissionais que procuram entender a causa depois que o suicídio aconteceu, eles vão dar a opinião dele baseado naquilo que eles olham, mas não é possível sondar as profundezas da alma de uma pessoa. Já aconteceu de padres, freiras, médiuns, espíritas ou não, desencarnarem pelo suicídio. Todo mundo pergunta, como é possível isso acontecer? Ninguém sabe quais são as sombras que uma pessoa traz no coração dela, até porque pode ser que aquilo é algo imediato, que a tomou naquele momento, pode ser algo que vem sendo vivenciado e cultivado por ela durante algum tempo, e pode ser algo que vem de existência anterior, e pode também ser influência espiritual que vai agravar aquilo que ela já apresenta. Então, quer dizer, são causas diversas que a nossa visão material não é capaz de compreender. Porque isso é algo que o indivíduo escolhe fazer. Mas por que ele escolheu isso? E essa perguntinha, por quê? É ela que fica martelando na mente de todos aqueles que conviviam com ela. Por que ele fez isso? E aí somente aqueles que são capazes de penetrarem na mente daquele espírito é capaz de entender exatamente tudo que ele veio carregando, muitas vezes de um tempo muito longo que nós nem imaginamos. Vamos lá seguindo aqui. A publicidade dada aos suicídios produz sobre as massas o efeito da guarita. Excita, encoraja, acostuma-se com a ideia e até mesmo a provoca. Olha o que eu falei para vocês do acordo da mídia. Kardec já antecipava isso no século XIX.
Sob esse aspecto, consideramos as descrições do gênero e que abundam nos jornais como uma das causas excitantes do suicídio. Elas dão a coragem de morrer. Destaque para esse coragem de morrer. Acontece o mesmo com os crimes, com a ajuda dos quais se excita a curiosidade pública, produzindo verdadeiro contágio moral. Jamais detiveram um criminoso, enquanto fizeram surgir mais de um. Aqui o que Kardec faz uma referência é aquilo que nós temos na atualidade, nesses programas sensacionalistas que nós vemos na televisão brasileira, desses chamados programas policiais, que adoram mostrar detalhes dos crimes que infelizmente acontecem na nossa sociedade. Que isso acaba inclusive estimulando muitas vezes outros atos. Examinemos agora o suicídio de um outro ponto de vista. Dizemos que, sejam quais forem os motivos particulares, tem sempre o descontentamento como causa. Ora, aquele que está no centro de não ser infeliz senão por um dia e de estar melhor nos dias seguintes, facilmente adquire paciência. Só se desespera se não vê um termo para os seus sofrimentos. Que é, pois, a vida humana em relação à eternidade, se não menos que um dia? Mas para aquele que não acredita na eternidade, que julga que tudo acaba com a vida, como se sinta oprimido pela mágoa, caso se sinta oprimido pela mágoa e pelo infortúnio, só vê um termo na morte. Nada esperando, acha muito natural, muito lógico mesmo, abreviar os sofrimentos pelo suicídio. A incredulidade, a simples dúvida quanto ao futuro, as ideias materialistas são, numa palavra, os maiores excitantes do suicídio. Levam à covardia moral. E quando se vêem homens de ciência apoiarem-se na autoridade do seu saber, esforçando-se por provar aos seus ouvintes ou leitores que nada devem esperar depois da morte, não é conduzi-los a essa consequência de que, se são infelizes, nada tem melhor a fazer do que se matarem? Aqui Kardec comenta sobre aqueles que eram considerados homens de ciência, mas que traziam uma visão materialista, que falavam abertamente que essa coisa de religião é bobagem, que a vida definitivamente termina quando o corpo físico é destruído, quando o corpo físico morre. E isso acaba fazendo com que as pessoas que são levadas por essa opinião acreditem realmente que a vida termina quando o corpo acaba. Ou seja, o suicídio é uma opção. Continua. O que eles podiam dizer para os desviar do suicídio? Que compreensão lhes podem oferecer? Que esperança podem dar? Nada que não seja o nada. Devemos, pois, concluir que se o nada é um remédio heróico, a única perspectiva melhor é cair imediatamente do que mais tarde, sofrendo assim por menos tempo. A propagação das ideias materialistas é, pois, o veneno que inocula em muitos a ideia do suicídio, e os que se tornam seus apóstolos assumem uma terrível responsabilidade. Aqui a gente vai lembrar me esqueci o nome do livro, mas é de Goethe, que nós estudamos aqui, inclusive um artigo que foi publicado. Deixa eu pesquisar rapidamente, só um instantinho. É rápido. Os Sofrimentos do Jovem Werther, romance de Goethe. Ele diz assim para nós, rapidamente. Tem até aqui um resumo no YouTube, para quem quiser conhecer esse livro. O que fala o Sofrimento do Jovem Werther? Romance epistolar em que o jovem Werther conta ao amigo Wilhelm a história de seu amor impossível pela bela Charlotte, prometida em casamento de outro. De temperamento sensível e artístico, ele não consegue esquecê-la e no final acaba suicidando com um tiro de pistola na cabeça.
né? Então esse livro aqui, então se vocês podem procurar depois, aqui fica mais um também, mais um material que depois eu disponibilizo para vocês, para pesquisar, para ler um pouquinho, porque o Goethe aqui depois que ele, através de uma comunicação mediúnica, ele conversa com Kardec através daquelas entrevistas, né, conversas familiares de além-túmulo que nós estudamos, ele fala exatamente sobre a culpa que ele traz, embora não intencional, já que era um romance, a culpa intencional que ele traz depois que ele percebe o efeito do livro sobre jovens alemães depois de conhecerem a história de Werther. Né? Então aqui o que Kardec comenta traz para nós exatamente essa visão, quando diz assim, né? A propagação das ideias materialistas é, pois, o veneno que inocula em muitos a ideia do suicídio, e os que se tornam seus apóstolos assumem uma terrível responsabilidade. Então o Goethe sofria porque ele se tornou esse responsável por inocular essa ideia, assim como Shakespeare também deve ter vivenciado esse tipo de experiência quando ele lançou Romeu e Julieta. Que é aquele romance, um dos romances mais conhecidos da literatura mundial, que mostra ali que um casalzinho infeliz, então acaba pela escolha que acaba fazendo, tem ali o suicídio como a saída. O suicídio de um, a morte do outro. Quer dizer, olha que coisa bonita, morrer por amor. Mas o amor não tem nada de bonito nesse sentido. Né? Um amigo nosso que trouxe para nós uma comunicação, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Eu já vou fazer a leitura aqui. Então, meus amigos, a gente tem ainda um conteúdo aqui para continuar, para fechar aqui esse artigo. Eu vou deixar para o nosso próximo encontro, porque eu não vou dar tempo de ler tudo, porque como a gente está percebendo, né, esse é um tipo de artigo que a gente vai lendo devagar, comentando, ilustrando, entendendo e refletindo também, né? Então a gente vai concluir aqui o nosso trabalho com a comunicação aqui do nosso amigo que trouxe para nós um pouco da sua experiência. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Diz assim então, sou um suicida. O momento do tiro nunca esqueci. Ainda sinto o som da bala entrando em minha mente e o cérebro estourado. Uma morte terrível para quem ficou e me viu caído no chão agonizando. Sinceramente, eu não suportava mais ver minha vida, que de estranha maltratava a minha mente. Eu, na verdade, não tinha nada para dar a ela naquele momento. O único portão que eu teria naquele momento era o portão da morte rápida, e assim o foi. Desespero? Covardia? Na hora eu fiz, e dentro da minha consciência só teria o meu fim, sem me incomodar e incomodar os outros que assim viviam comigo. Isso me fez cair num terreno sinceramente deprimido, fálido, onde os gritos do socorro, o cheiro podre que eu sentia, só trazia à minha mente o arrependimento. Como trago dentro de mim hoje um arrependimento falido, que na verdade eu fiz porque quis, mas que o após seria tão ruim e perverso para o meu corpo espiritual. Incomodado de verdade, creio que a parte final desse derradeiro momento que passei não me traz ainda coisas boas para a minha consciência, que ainda meio perdida tenta fugir desses pensamentos. Doendo muito ainda na minha memória, eu fico aqui, nesse cantinho, tentando mostrar que posso colher ainda meus bons frutos, e assim, na reza bem baixinha, eu vou tentando melhorar meus possíveis sentimentos morais. Assim, carreguei e ainda carrego minhas dores e minhas memórias com um dia que não foi nada bom para mim e muito pouco para minha família que deixei onde morava. Tristeza que sei que dói ainda e que doeu ainda mais dentro de mim. Então, obrigado aqui pelo seu depoimento, e esperamos muito, né, que essa transformação no seu modo de pensar, no seu modo de viver agora, né, te fortaleça para as próximas experiências de reconstrução que virão. Né? Tudo colocou, né? Repare que cada início de frase
tem uma letra que forma uma palavra que usou suicida, né? Olha só, Dudu, que interessante. É verdade, né? Tem ali um acrônimo, né, para a gente poder ler. Obrigado, meu amigo, obrigado mesmo. Ainda trouxe um pouquinho de arte para nós aqui. Muito obrigado. Então, meus amigos, finalizando aqui o nosso trabalho de hoje, né, encerrando com o depoimento desse nosso amigo, e isso é importante também da gente lembrar. Aquilo que a doutrina espírita nos proporciona, de trazer para nós a realidade do mundo espiritual. Né? Então, enquanto o mundo material vai trazendo para nós essa visão simplista da vida e, consequentemente, facilitando essa interpretação equivocada de que a morte é o fim de tudo, que basta terminar, basta aquele momento para todo o sofrimento acabar, a doutrina espírita mostra a continuidade e, mais do que isso, traz para nós esses depoimentos, traz para nós essa realidade vivida, porque já passou por essa experiência, traz ali o seu sofrimento, mas também traz esse voto de esperança, de poder recomeçar, de poder reconstruir. Né? Então, esse é o papel que Kardec já defendia naquela época. Essa, como eu comentei com vocês, é a bandeira que Kardec levantava. Que o Espiritismo tem esse aspecto consolador, não pelas palavras, mas pela realidade que ele apresenta. Uma realidade, por um lado, triste, pelas consequências do ato, e por outro lado, uma realidade esperançosa, por aquele que continua, se depara com a realidade, tem consciência do ato, tem o arrependimento e tem o recomeço. Então esse é um papel importante e fundamental dentro daquilo que a doutrina espírita traz para nós. Né? Então, meus amigos, nós vamos aqui já concluindo o nosso trabalho. Só lembrando mais uma vez aqui que nós temos, então, mais um trecho longo aqui. Deixa eu só trazer para vocês direitinho aqui a medida certa. Temos aqui 4 páginas, mais 3 páginas e pouquinho ainda, para a gente poder continuar. Então a gente continua no próximo encontro, para aproveitar assim cada parte, cada detalhe, né, desse aprendizado tão importante que a gente vem colhendo aqui no nosso estudo. Eu vou depois separar para vocês, então, eu vou pegar a biografia não, né, a sinopse do filme A Ponte, vou pegar para vocês também o resumo do sofrimento do jovem Werther, né, que tem aqui o vídeo que vai contar um pouquinho para nós. Né, porque hoje a gente tem, é bem interessante a gente ver isso, hoje, para facilitar a literatura, o entendimento, né, dos livros, nós temos muitos professores que fazem esses vídeos, né, falando sobre literatura, falando sobre livros de vestibular e tudo mais, então eles fazem resumos. Então esse livro aqui, por acaso, tem aqui um link que depois eu ponho para vocês para conhecer um pouquinho desse livro. E aí depois também, né, a gente lembra quando Kardec entrevistou Goethe,